falando agora de Cachoeira, aqui na Bahia, que é a Indira Corban. Eu falo educadora, mas pensem nesse termo educadora de uma forma muito ampla, assim. Uma pessoa que costura saberes, que é um aprendiz acima de qualquer outra coisa também nesse processo, e que acompanha muito essa nossa comunidade, né? Esse é um encontro de uma comunidade de educadores, de cuidadores, que se chama Educa Compaixão. E Indira é uma das pessoas que acompanham o Educa Compaixão, assim, desde o do inicinho. Bem-vinda, Vivi. Acompanho o Educa Compaixão bem do inicinho. Talvez algumas pessoas aqui estejam chegando hoje, então eu só vou explicar um pouquinho qual é a ideia dos encontros, desses encontros que a gente chama de Inspira e Faz, que são encontros onde a gente se reúne, pessoas que têm interesse no tema do cuidado e no tema da educação, para olhar para referenciais que têm transformado as práticas das pessoas a partir em primeira pessoa, assim, a partir da história de cada um. Eu e o Diego pensamos esse formato porque, de alguma forma, é um formato que é caro para a gente, né? A gente gosta de ouvir história. Eu lembro do Diego dizendo assim, é muito interessante quando a gente, às vezes, olha para uma pessoa que nos inspira e a gente fala assim, nossa, como essa pessoa chegou nisso? E aí, quando a pessoa começa a contar a história, você fala, nossa, a pessoa já passou as coisas que eu passei, essa pessoa também teve dúvidas como eu tive. Então, é criar esse lugar de referências, olhar para esses lugares inspiradores, mas de um lugar muito simples e muito palpável, que é o lugar da história de cada um, da trajetória de cada um. Então, já que o encontro hoje vai ser um pouquinho mais curto, não vou me alongar, não. Não sei se o Diego quer falar alguma coisa sobre a série, antes de passar a palavra para a Indira. Acho que dá para a gente aproveitar o tempo, né, para colocar a Indira para falar um pouquinho, mas Tá é bom. isso aí, acho que tu falou tudo, e essa é a questão, né, da gente ir se identificando, né, com as pessoas, assim, saber que não é uma coisa mágica que aparece do nada, que alguém faz alguma coisa interessante, às vezes por trás tem uma rede de apoio imensa, de pessoas invisíveis, entre aspas, assim, sabe? Acho muito legal, assim, as histórias em função disso também. Passamos a bola para você, Indira. Ai, gente, sempre bate um nervosinho, né? Eu tava pensando, eu nem vou ficar nervosa, mas sempre dá uma coisinha, né? Falar sobre a própria história é também revisitar a própria história. E é muito forte revisitar, né? A nossa história. Entender também os fatos que foram compondo a nossa trajetória e que, em tantos momentos, a gente olhou e não via sentido. E quando a gente vai contar para alguém, sempre algum fio, né, novo aparece assim para conduzir essa contação. E aí eu pensando em como eu me apresentaria, agora mesmo num pânico que bateu, eu pensei, eu vou ler um poema que eu fiz. Tem uma aluna minha aqui me olhando assim. Eu pensei, vou ler um poema que eu fiz sobre mim mesma. Talvez numa tentativa de me entender um pouco mais, assim, ou me desentender dentro de uma lógica de me entender que eu tenho tentado desaprender para construir coisas no mundo. Então, o poema diz assim: nasci no sertão, amo a Mata Branca que se chama Caatinga. Vivi muito tempo na capital do meu estado e adoro ver o mar azul, mas tenho medo das ondas sempre que adentro sua imensidão. Às vezes, esqueço de olhar o céu, mas sempre que olho, sinto vontade de chorar, tão lindo. Vim para esse mundo no mês do ano em que as pessoas costumam estar mais animadas, fevereiro. Fico bestinha se meu aniversário cai no carnaval. Tenho poucas certezas. Oceano é a palavra mais bonita do mundo. O milho, o alimento mais bonito do mundo. Amor, a palavra mais misteriosa. Sinto muito frio e durmo de meias. Gosto imensamente do calor e sentir o sol tocar minha pele é uma das sensações mais prazerosas que existem.
Estou sempre caminhando entre um otimismo exagerado e um profundo pessimismo. Por exemplo, acabo de ver uma esperança, aquele bichinho verde de perninhas finas e cara engraçada. E neste instante não tenho dúvidas de que tudo vai dar muito certo na vida. Choro demasiadamente e gosto mesmo de chorar. Me emociono fácil, crio vínculos fácil e tenho muita raiva com alguma frequência. Rio muito. Rio muito também. Passo quase o dia inteiro rindo de coisas bestas e piadas sem sentido. O sem sentido me encanta, mas quase sempre estou buscando um sentido para tudo. Tenho paixão e preguiça numa intensidade que não se pode medir qual delas ganha. Vivo imersa em dilemas que nem sempre são dilemas, mas às vezes demoro para perceber. Quero um dia ser como aquelas senhorinhas que fazem doces, bolos e colocam a cadeira na varanda. Bom, eu acho que esse poema, ele fala um pouco mesmo dessa pessoa que eu fui aprendendo a acolher dentro de mim e na minha pele, que é uma pessoa cheia de fios soltos e cheia de contradições, cheia de caminhos que se atravessam. Então, falar da minha trajetória é falar sobre um novelo que eu já quis muitas vezes desalinhar e que eu aprendi a não querer mais desalinhar, que eu aprendi a ir vendo que uma ponta aqui se solta, outra ponta ali, e essas pontas vão me levando para lugares fáceis, lugares difíceis. E aí eu fiquei pensando como olhar, né, para esse novelo, que é o meu emaranhado de coisas, emaranhado de coisas como foi a minha vida. E aí eu falando agora há pouco com o Rafael, que está aqui, que é meu companheiro, estava dizendo, eu acho que um bom fio condutor para falar sobre mim é os meus desaprendizados e aprendizados. Eu vim de uma família, né, que é uma família de militantes de um lado, do outro lado uma família de agricultoras, agricultores, de um lado pessoas eruditas, do outro pessoas muito vinculadas aos conhecimentos populares, aos saberes da prática. E ao longo desde muito pequena, eu fui caminhando, né, em lugares muito diferentes, entre discursos e modos de vida muito diferentes. E aí eu estava pensando em alguns fatos que marcam a minha trajetória como alguém que decidiu cuidar no mundo, com o mundo, junto com o mundo, né, da vida das pessoas, da existência de mim. E eu fiquei pensando, o Rafael, ele tem uma pesquisa, ele fez o mestrado dele, pesquisando como se forma um educador, como se forma uma educadora. O que é que faz uma educadora querer ser uma educadora, né? E eu estava pensando sobre essa coisa da educação e da mudança e do cuidado. E aí eu lembrei que chegar agora e me colocar no mundo como uma educadora, como uma cuidadora, tem muito a ver com uma trajetória que precisou pausar muitas vezes e tomar outros rumos, e voltar, expandir e recolher. E aí eu estava querendo trazer um pouco, né, de algumas dessas pausas que foram muito importantes para mim e que me levaram hoje, ao que eu vou falar um pouquinho mais para frente, daqui a pouquinho, que é o que eu estou chamando de comunidades de desaprendizados, né? Com um parênteses assim, que é o projeto que eu tenho tido vontade e tenho, aos poucos, colocado em prática hoje como educadora. Então, eu acho que uma das primeiras coisas é que, quando eu tinha 12 anos, por um evento da escola, assim, uma campanha da escola, a gente tinha que ir num abrigo de idosos, fazer umas perguntas bem nada a ver, assim. E aí eu fui nesse abrigo, e aí a galera fez as perguntas, fez o trabalho,
E eu fiquei nesse abrigo com 12 anos, cuidando durante 3 anos, eu acho. 3 anos, até ir para o Recife, de idosos. E eu tinha 12 anos, eu estava no auge, assim, né, de uma adolescência se constituindo. E nesse momento, eu acho, quando eu olho para a minha trajetória, eu acho que foi a primeira pausa e o primeiro desaprendizado e aprendizado. Assim. Aprender com o tempo dos idosos. Assim. Aprender as fragilidades e potências dos corpos em envelhecimento, aprender sobre a morte, aprender sobre viver mesmo estando perto da morte. Isso foi um grande chacoalhar na minha vida e eu sinto que me traz hoje aqui de uma maneira muito marcante, assim. Nunca passa quando eu vou pensar em minha construção, nunca, essa memória ela nunca deixa de vir. Então, essa foi uma grande primeira pausa. Assim. Pausa enquanto lugar de abertura, fissura, né? Ali algo brotou. E aí eu segui caminhando, cheguei no Recife, meu pai disse, vai estudar, vai ser massa, vai ter tudo, mas vai ter que fazer trabalho voluntário. E aí eu fui dar aula para idosos, para jovens e para crianças primeiro. Eu tinha 15 anos. Eu fui dar aula para crianças, eu não sabia dar aula. E aí eu comecei a aprender a dar aula com crianças, entendendo cada passo, cada dia uma novidade, cada dia eu achava, uau, aprenderam um monte de coisa, e eu chegava lá de novo, e tudo para mim, né, naquele momento era, não aprenderam nada, meu Deus, eu estou fracassando. A ideia do fracasso foi um grande aprendizado nesse momento, assim, como é importante pegar o fracasso e colocar em um lugar, em uma boa mandala, para que ele frutifique depois, para que esse fracasso ele floresça, porque não há como cuidar, não há como pensar em ser uma educadora sem acolher o fracasso, sem achar que é uma trajetória de grandes sucessos. Nossa, como não dá, né? Assim, eu acho que a coisa mais impossível é achar que cuidar e educar qualquer pessoa, qualquer ser no mundo vai ser uma trajetória de sucessos, né? E aí eu fui dar aula de alfabetização para jovens e adultos, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos. E aí foi um novo momento. Eu era uma pessoa, né, já com muito vocabulário, muitas leituras, uma família erudita. E aí eu vi que aquele conhecimento, ele ali precisava ser desarticulado em mim para que eu pudesse acessar aquelas pessoas que estavam aprendendo a ler e elas precisavam ler o nome do ônibus. Irmã, é Bárbara. É Bárbara. Irmandade da Palavra, codinome de Bárbara. É uma amiga de Cachoeira. E aí elas precisavam aprender a ler o nome da linha de ônibus, né, que elas pegavam. Precisavam aprender a ler, sei lá, o nome, ler e escrever o seu próprio nome. E aí, nossa, esse foi um momento muito forte de pausa, de desaceleramento. E aí foi um grande aprendizado. Se o fracasso, se o primeiro, esse lugar, né, da vida que está ali, né, dialogando, a vida que é potente, mesmo triscando ali, né, na morte, porque eram idosos, bem idosos, assim. Às vezes eu chegava e não tinha um idoso na cama que sempre estava. O segundo aprendizado foi o fracasso. E o terceiro aprendizado foi o esvaziamento, assim. A menos é mais. Foi a simplicidade, assim. Foi aprender a... Eu acho que esse foi o grande momento de desaprendizado, assim. Quando eu disse, nossa, eu tenho que desaprender muita coisa para conseguir que esse lugar seja um lugar potente. E aí eu acho que esse é um grande, grande marco na minha trajetória. E aí eu segui minha trajetória, né? E comecei a minha faculdade, e durante a faculdade começaram os apelos, né? A linearidade, né?
você vai se formar, você vai se formar. E aí eu já estava fazendo teatro, e aí eu já estava fazendo dança, e aí eu já estava fazendo 1 milhão de coisas. E linearidade, e aí sempre mais Indira, e a faculdade, e a faculdade. E aí a faculdade passou, e eu engatei no mestrado. E aí essa cobrança da linearidade ficou maior ainda. E aí eu fui fazer, durante o mestrado, agroecologia e um curso de parteria. E aí foi um grande enlouquecimento assim, na minha família, de Indira é louca, ela não tem foco, ela não tem organização, ela não tem um senso de que uma profissão exige dedicação. E aí eu fui ficando culpada, e aí eu puxo a fala de Diego da última semana, né? E aí culpa, medo e vergonha voltaram para mim, assim, da minha infância para minha criança enquanto adulta, voltaram de uma forma muito forte. E aí demorou um tempo, assim, para que eu entendesse que eu não tinha perdido tempo, que eu não tinha que todas aquelas coisas não eram fruto de uma mente desorganizada, de uma mente incapaz de construir uma trajetória, que essa era a minha trajetória, que a minha trajetória era uma trajetória completamente vinculada às aberturas, né? E aí esse foi um grande giro na minha vida, ser agroecóloga e principalmente parteira. Como parteira, eu comecei a me vincular muito profundamente a como a vida, ela é uma matéria muito fina, né? E cuidar de nascimentos, cuidar de mulheres, cuidar de famílias, não só pai, mãe, não só mãe, mãe, mas avó, tia, vizinhos, como o nascimento mobiliza tantas coisas, né? E aí eu me torno professora universitária. E aí, mais uma vez, eu sou convocada, né? Agora ela se ajeita, agora ela se organiza, agora... E eu preciso parar um pouco, respirar e entender que todos esses saberes, todos esses momentos de pausa, todos esses lugares são pontes para uma prática que eu quero construir na minha vida, uma prática de cuidado, uma prática de como educadora. Então, em mim habitam, na mesma intensidade, uma Indira que é professora, parteira, agroecóloga, capoeirista, yogi, herdeira Uhum. e palhaça. E isso parou de ser um problema para mim, de fato. E hoje em dia, esses saberes, eles me levam para esse lugar, que é o lugar que eu quero partilhar com vocês, assim, antes da gente abrir, que é o que eu tenho pensado como as comunidades de desaprendizado. E eu, tentando resumir, assim, a ideia da comunidade de desaprendizado é a de provocar, a partir de saberes se encontrando, desaprendizados. Então, a ideia é mais ou menos assim, em buscar profissionais de saúde e trazer parteiras para estarem em diálogo. Num curso de psicologia, trazer o meu babá, minha mãe de santo, para ensinarem como se cuida de ori, né? Como se cuida da cabeça. E nesses encontros, confiar nessas pontes, né? Que desaprender para aprender, para desaprender, para aprender, para desaprender, podem fazer germinar. E aí, na minha própria vida, e eu queria trazer isso para vocês, tem alguns desaprendizados que estão me norteando, assim, como essa educadora em uma comunidade de desaprendizado, assim, né? Convocando outros educadores e outras educadoras a estarem juntas,
aprendendo e desaprendendo, desaprendendo e aprendendo coisas, assim. E aí eu trouxe aqui alguns desaprendizados vinculados a outros aprendizados que eu queria partilhar com vocês. E aí abrir para a gente conversar, assim, né? O primeiro desaprendizado é esse, né? Desaprender a ser uma pessoa única, a ser uma pessoa que se anuncia de um lugar só. Não ter medo que a pluralidade, a multiplicidade, a riqueza da vida floresça dentro da gente, floresça dentro das nossas práticas como educadora, como terapeuta, como cuidadora, como, enfim, né? Que a gente não deixe de ser vários lugares de anunciado, que a gente possa ser palhaça e professora ao mesmo tempo, que a gente possa ser a agroecóloga palhaça e de repente se confundir, entrar na sala de aula com a enxada e o nariz e esquecer o livro, e é isso. E os saberes, eles não precisam ser compartimentados, né? Então, eu acho que esse é um dos aprendizados que eu tenho, sim, cultivado muito forte, de poder entrar na sala de aula com o nariz de palhaça e não ficar, eita, estou no lugar errado. Não, eu sou uma professora palhaça. Tipo, eu sou uma professora parteira, eu sou uma parteira palhaça. Então, esses lugares podem se cruzar e que bonito é, né, quando a gente consegue se anunciar nesse lugar múltiplo. E mais alunos chegaram. Deixa eu só dizer aqui, gente, a gente vai começar as vocês não, as aluninhas. Se quiserem ficar. E aí... Deixa eu aproveitar só para te dizer uma coisa. A Vivian já levantou a mão aqui para fazer uma pergunta a você, então na hora que você se sentir à vontade para dar uma paradinha, a gente passa a palavra para a Vivian começar esse bate-papo. Tá. Eu vou fechar, Vivian, pode ser, porque aí a ideia é eu fechar mesmo e abrir, fechar e abrir, que é o fluxo. E abrir e fechar, e tudo bem, tá tudo certo. E aí, dessa ideia, algumas propostas de desaprendizado começaram a surgir para mim na construção dessa proposta, que ainda está assim, né? Entendendo como é que vai se concretizar, mas que já está se concretizando também, de comunidades de desaprendizado. Então, são as seguintes propostas que eu tenho aqui para trazer. Desaprender, são práticas, propostas práticas. Desaprender caminhos. De uma forma muito prática, fazer caminhos diferentes. Na ida para os lugares mesmo, assim. Então, pegar uma rua diferente, se arriscar na errância. Isso tem um poder muito grande. Pegar uma outra rua, sei lá, algum outro caminho. Fazer caminhos diferentes. Então, desaprender o mesmo caminho, né? Arriscar outros caminhos. Um outro desaprendizado que tem sido muito forte para mim é desaprender movimentos. Então, o que eu proponho é que a gente, por exemplo, tente dançar, entender como é que a gente dança e fazer outro movimento para chegar aonde eu pensei aonde eu quero chegar. Então, se eu faço um movimento sempre, eu posso anotar, eu cartografo, eu sou a louca das cartografias, né? Eu cartografo isso, então eu digo, eu sempre, para me abaixar, eu sempre faço esse caminho, fazer outro caminho, nessa dança, né, que não precisa ser uma dança, mas desaprender movimentos. E aí tem um que é desaprender a atender o ímpeto logocêntrico, né, que coloca a vontade de saber no centro, e resistir a desvendar os mistérios. Então, quando os mistérios aparecerem, ficar com eles, assim. Eu ainda estou entendendo como é que faz isso, mas uma das coisas práticas, e eu e Teteu, a gente brinca muito disso, a gente tinha uma coisa séria, assim, que era, a gente não sabia o que era uma coisa, e aí a gente dava uma resposta, cada um dava uma resposta ao que a gente achava que era essa coisa, tirava ímpar para o ímpar, e aí o que ganhasse ficava assim na resposta. E a gente tinha que resistir, não podia olhar no Google o que era. E aí a gente ia lidando. E aí em algum momento os mistérios eles vão se abrindo para outras coisas. Nossa, e como isso já foi matéria para minha palhaçaria, matéria para
para tantas coisas, assim, né? Não ceder ao logocentrismo. Poder não saber sobre tudo. Nesse momento onde a gente tem o Google, né? E aí a gente não sabe uma palavra e a gente não fica imaginando o mistério daquela palavra. A gente vai lá no Google e o que significa isso. Fica um pouco com não saber o que é, né? Não saber o que são as coisas pode ser muito bom, assim, da Teteu. Aí até que eu rompi a cláusula e Teteu nunca mais quis. Eu pesquisei porque eu não aguentei. E aí a gente até hoje precisa resolver para voltar a botar esse desaprendizado. Desculpa, Rafael, aqui publicamente. Aí um outro desaprendizado é na escrita. Desaprender, e aqui eu não sei, acho que ela saiu. Bárbara, mas Bárbara foi, eu perdi. Poxa, não precisa me expor tanto também, né, Rafael? Eu só, enfim, eu perdi, aí fui pesquisar aí para provar que o que eu estou fazendo era certo. A gente, o fracasso, gente, faz parte. E aí, uma outra proposta prática é desaprender uma escrita linear. Então, escrever, praticamente, tirar um tempo, 5 minutos do dia, para escrever num fluxo constante. Então, eu faço assim, um tema, tipo, sei lá, tristeza. Ao invés de a tristeza hoje está, que tem a ver com logocentrismo, né? Entender tudo. Tristeza, 5 minutos. A regra é não tirar o lápis do papel. Ah, Janda, tudo bem. Não tirar o lápis do papel. Então, aprender esse fluxo de escrita, que é uma observação da fala das crianças para mim. Eu aprendi isso quando eu comecei a ouvir as crianças falando, tipo, porque eu estava no parquinho, e aí eu caí, e o joelho, não sei o quê. E vai falando num fluxo, e vai brotando a narrativa, e a narrativa vai caminhando por outros lugares, e olhando isso, observando as crianças fazendo isso, eu pensei, caramba, a gente organiza tudo, né? Linearmente, assim, não tem um. E aí eu senti isso, e a tristeza veio, e a tristeza foi embora, e a tristeza, eu gostei dela, e depois eu não gostei mais, e aí eu caí no meio de tudo isso, e chorei, aí depois eu sorri. Eu tenho feito isso, e tenho lido, e é maravilhoso ver o quanto de coisas atravessam a gente na narrativa de uma coisa que a gente sente, assim. Então, é uma proposta de desaprendizado, essa escrita linear, e uma prática para esse desaprendizado é escrever no fluxo contínuo, como se fosse uma criança contando uma história no parquinho. E aí, a última coisa que eu queria trazer é desaprender as maldições e aprender a boa palavra. Isso tem sido o meu grande trabalho, assim, desaprender as maldições, desaprender tanto as maldições que disseram a gente e substituir, fazer a troca no mercado de Exu, né, pela boa palavra. Então, para eu desaprender sobre as maldições, eu preciso fazer essa troca. Eu preciso aprender sobre a boa palavra, né, a Nihê, a palavra Nin. E isso, para mim, enquanto educadora, enquanto cuidadora, tem sido o grande lugar, assim, entender o quanto a gente tem vícios de amaldiçoamentos mesmo, assim, né? O quanto a palavra, ela é usada por a gente, principalmente como adultos, em relação com crianças, para amaldiçoar, para dizer que não vai dar certo, para dizer que não, que aquilo é que ela fez errado, que desaprender isso dá um trabalho danado. E se a gente desaprende isso para poder colocar em prática um aprendizado da boa palavra, a gente cria lugares de segurança, né, para as pessoas que estão ali partilhando do aprendizado com a gente, especialmente as crianças, né, que são tão afetadas por essas maldições, assim. E a gente, enquanto adultos amaldiçoados pelas palavras, né, que são ditas, às vezes sem nem entender o tamanho do alcance, como a gente pode também, como a gente precisa desses aprendizados, das maldições, e fazer a troca no mercado de Exu.
dizer assim, me disseram isso, eu quero trocar pela boa palavra, a palavra que é ninho, a palavra que faz germinar, né, coisas, e não matar, porque a maldição só faz a gente, né, não arriscar, não, essa coisa, né, do fracasso, esse medo. Enfim, esses são os desaprendizados que eu queria trazer, e trazer com o desejo de que a gente consiga fazer o movimento de conectar Ori e Okan, né, o coração e a cabeça. Fazer isso mesmo na prática para que vá caindo aos poucos os cacarecos, né, que a gente aprendeu, porque só praticando, só dando ao corpo outros repertórios, a gente consegue fazer isso e a gente consegue construir comunidades, de fato, de desaprendizado. Comunidades onde a gente esteja menos colocando coisas e mais dando espaço para as coisas poderem ser desprendidas e florescerem, né? Novas coisas, coisas que a gente nunca nem viu. E daí, talvez, por isso a gente tenha tanto medo, né? Das crianças, porque elas são puro mistério. E elas colocam a gente o tempo todo no lugar do fracasso, porque elas são desobedientes aos aprendizados. E a gente teima em querer ensinar as coisas, né? As crianças, do jeito que a gente quer que elas aprendam. E aí a gente dá muito pouco espaço para que elas sejam agentes, né, de um processo de criação que envolve aprender, desaprender, aprender, desaprender, aprender, desaprender, e ir nesse ritornelo mesmo, assim. Então, é isso que eu tenho construído hoje em dia, essa vontade de provocar comunidades de desaprendizados através de encontros. É isso, gente. Maravilhoso. Já provocou alguém, provocou a Vivian. Então, vai aí, Vivian. Me fez inquietar algumas questões, justamente pensando no saber, né, científico. Na verdade, me parece, não sei se eu estou certo ou enganada, tem muito de Deleuze, né, dentro dessa proposta, né? É um dos teóricos que eu tenho me apropriado desde da dissertação. Eu venho estudando justamente sobre cartografias. Mas minha pergunta vai no sentido assim, que você falou assim, em termos de trazer um babá, trazer uma parteira para dentro da universidade. E aí o que me um pouco buga, talvez, a minha cabeça é pensar, por exemplo, esses personagens, eles serão conhecimento científico ou conhecimento que a academia ela continua a desprezar? Ou eles são apenas para, vamos dizer, para trazer um pouco das experiências? Porque quando a gente tem, por exemplo, babalorixás acadêmicos, eu acho que a academia ela consegue tratar de uma maneira mais, vamos dizer, estrutural, no sentido de afirmação. Mas quando esses personagens eles não têm nenhum tipo de formação acadêmica, como trazer isso para dentro da academia sem desprezar também, vamos dizer, se fala do que é ciência, né? Enfim, ciência é tudo, mas ainda assim o que vale para dentro da academia são os títulos. E esses não títulos, na verdade, existem vários, fora da academia, como a academia vê isso? Eu tive uma dificuldade muito, assim, não tive tanta dificuldade por ter provocado a linha de pesquisa para além, que é justamente sobre essa questão dessa escrita desalinhada, né? Vocês trazem o desaprender, então é desaprender, o desnudar, o desalinhar, o desfazer, né? Esses contextos. E aí me preocupa também no sentido porque a gente vive hoje um fenômeno
dentro da escola que é extremamente preocupante, que é uma ala de dentro da escola com posicionamentos muito reacionários. E aí, como isso, né? Como percorrer esse desafio desse desaprender dentro de uma estrutura que é marcada muito por datas comemorativas, uma estrutura que é marcada pela desvalorização em termos das relações étnicas e indígenas. E como esse desaprender pode, não sei se a palavra é seduzir, eu acredito que não, mas como pode ganhar, no caso, esse corpo docente, para que eles comecem a pensar que esses saberes também são científicos. Então, minha pergunta vai um pouco nesse sentido, da gente pensar um pouco sobre isso. É massa pensar sobre isso, Vivi. Eu tenho feito isso através da enunciação a partir de vários lugares. Então, me permitir e permitir que todas as pessoas ao meu redor, né, se enunciem, se digam quem são a partir de lugares múltiplos. Eu acho que essa é a primeira coisa, assim. Se é uma preocupação, né, como docente, como pesquisadora, é isso mesmo, assim, de ter possibilidade de entrar em sala de aula e ser tudo que eu sou. Não ser uma professora apenas, né? Ser indíria parteira, palhaça, agroecóloga, enfim, yogi. E eu acho que pensar, por exemplo, numa sala de aula como uma comunidade de desaprendizado é pensar, em primeiro lugar, esse desaprendizado de hierarquia mesmo, né? Assim, de eu professora, você aluno. Eu muitas coisas, você muitas coisas, assim. Numa comunidade a gente se reorganiza, né? A gente vai permitindo que as pessoas ganhem seus lugares. Em relação a essa pergunta mais prática, né, de como trazer esses outros agentes para a sala de aula, eu acho que é trazer. É sobre trazer e deixar e confiar nos encontros, assim. Eu acho que eu vou por um caminho que quer desinstitucionalizar também esses encontros, assim. Eu acho que a universidade não precisa ser a protagonista desse encontro. Não precisa ser na universidade, não precisa ser no posto de saúde, não precisa... Pode ser num parque, pode ser em sei lá, a minha ideia, por exemplo, com os meus alunos de psicologia, era que hora a gente fosse para a faculdade, hora a gente fosse para o terreiro, mas que a gente se encontrasse em um lugar para gravar um podcast sobre saúde. E depois, esse podcast fosse uma conversa mesmo sobre o que é que eu aprendi sobre o que é cuidar da saúde de alguém e o que é que você aprendeu. O que é que o seu aprendizado me convoca a desaprender, o que é que meu aprendizado lhe convoca a desaprender. E o que é que a gente aprende junto, desaprendendo coisas. É mais sobre proporcionar encontros que possibilitem esse processo, né? Desaprender, aprender, aprender, desaprender, enfim, sem que precise haver uma mediação institucional, mesmo assim. Acho que é um pouco isso. Tu queres falar? Eu tinha também levantado a mão, porque incrível, é uma pena que tanto a Boni quanto a Jandaíra, elas tenham caído, assim, porque eu vivi hoje, eu passei o dia, hoje eu estava o dia inteiro fazendo uma visitação a uma comunidade, periferia aqui de Salvador, hoje eu estou falando de Salvador, uma comunidade que meu vínculo com ela foi a partir de uma escola
uma escola que se chama Escola Luísa Maim, mas essa escola me conectou com uma grande, eu vou usar essa palavra, mas ela é muito inadequada, assim, com uma universidade de vivências, um universo, acho que a palavra não é universidade, a palavra é universo, com um universo de experiências de aprendizado que vão desde o aprendizado, desde a experiência da escola, da criança na escola. Eu tive a oportunidade e eu fico muito. Nossa, é uma coisa muito linda, é muito bonito ver isso acontecendo assim. De um jovem que estudou na escola, nessa escola Luísa Maim, ele nos recebeu na escola, depois ele foi nos mostrar o trabalho dele, que é no Espaço Cultural Alagados. Ele é rapper, ele faz lá a sua música, ele recebe pessoas e ele conta sobre os aprendizados dele. E a gente terminou esse dia numa casa, no espaço espiritual deles, que é a Casa de Oração Mariazinha. E esse rapaz contando como tudo isso para ele era um grande espaço de aprendizado. Ele dizia isso. Ó, eu cheguei aqui, para eu chegar aqui, eu tive que estudar naquela escola, eu tive que sair da minha casa, e aí eu encontrei comunidade, eu encontrei quilombo aqui nessa comunidade. E as pessoas me ajudaram e disseram assim, não, você é um cara que gosta da arte, a gente vai te ajudar. E aí ele fez um curso de técnico em iluminação. Ah, eu chamei ele para vir aqui, eu queria tanto que ele tivesse, o Carlos. Ele fez um curso de técnico em iluminação, ele começou a trabalhar com iluminação no espaço cultural da comunidade. E aí, essa vivência de comunidade, essa segurança do aquilombamento, levou ele de uma forma muito natural. Ele que foi um rapaz que vem de uma família onde a tradição religiosa familiar dele é evangélica, ele nasceu numa família... O espaço religioso que ele frequentava antes desse espaço na comunidade era uma igreja neopentecostal, e aí ele vai naturalmente, e ele fala exatamente isso. Eu estou aqui só reproduzindo, porque eu acho que faz muito sentido com o que Indira trouxe. E ele compartilha isso de uma forma muito natural. Ele, naturalmente, eu entrei no... Chegou um momento que eu falei, eu quero estar nesse espaço. E assim, ele falou muito emocionado sobre todos esses aprendizados. Então, eu queria trazer isso como essa experiência, assim, que eu vi acontecendo. E eu acho que faz muito sentido quando Indira fala assim, vamos pensar esses encontros para além dos espaços formais de educação. Na minha vida hoje, os grandes espaços educativos, eles estão muito desconstruídos, eles são essas comunidades, esses quilombos, esses espaços de aquilombamento, eles vão mostrando, porque eles vão mostrando que existe um caminho não linear de aprendizado, que vai passar pelo espaço de oração, pelo lugar que eu trabalho, pelos aqueles que me acolheram, que me deram teto, no caso, né, do Carlos, que deram teto a ele, e aí essas pessoas construíram um sentido junto com ele. Eu só queria compartilhar isso, porque eu achei assim, muito sincrônico que você falasse sobre isso e eu tivesse vivido essa escuta hoje. Deixa eu só comentar uma coisinha disso, Fê, que é... Deixa eu só sinalizar, amiga, porque eu tô vendo que você tá no celular. Aí, depois da sua fala, Eu tô vendo a irmãozinha. Ah, dá para ver? Pronto, tem Vivian e Rafael. Só rapidinho vinculado ao que Vivian falou, que é isso, né? A gente sempre pergunta a trajetória dos mestres, a tradição, a trajetória mas todo mundo tem trajetórias dentro de um espaço, né? Então, quando a gente chega na universidade, qual é o prejuízo da gente não falar sobre a nossa trajetória, não falar o quanto de coisa que a gente é aqui, fora daqui, o quanto de coisa que essa pessoa de 1,62 m que aparece aqui e dá uma aula, ela traz dentro dela. E o quanto, por exemplo, é sobre essas pontes poderem ser evidenciadas, né? Esse percurso poder ser evidenciado dentro das nossas próprias trajetórias. Eu tenho um trabalho lindo sobre isso, assim. Então, pergunto, por que a gente, nos espaços institucionais, hesita tanto em dizer que a gente é brincante, que a gente é, sei lá, roqueiro, que a gente é surfista, sabe? Porque a gente quer ser o educador, né? A educadora, o cuidador, a cuidadora, sem que a gente apareça nessa multiplicidade de coisas que a gente é. Então, assim,
nessa coisa que Vivian falou, é mais sobre os encontros possibilitarem as aberturas, né? Possibilitarem fazer com que as pessoas, através dos encontros, digam: nós temos histórias, eu tenho coisas me trouxeram aqui, eu tenho coisas a aprender e a desaprender, né? E a ideia de comunidade surge muito da ideia de intercâmbios mesmo, entre grupos que podem desaprender e aprender mutuamente, assim, uns com os outros, sem hierarquias institucionais, né? Como comunidades mesmo, assim. Então, é preciso uma disposição, por exemplo, nesse exemplo que eu falei, né, da faculdade, é preciso uma disposição que quem esteja ali, compondo essa roda, esteja disposto a ser uma comunidade ali naquele momento, e não a ser uma instituição. Então, é recuperar também a noção de comunidade, né, nos nossos processos de educadores, educadoras, cuidadoras, enfim. Pelo que eu vi, a próxima é Vivian, aí depois Rafael e depois Vivi. Para mim é muito confortável, né, falar sobre justamente esses arredores da escola, né, que a escola é para além da instituição de ensino e é para além da sala de aula. Existem outros focos que são banheiros, os corredores do lamaço, enfim, existe uma série de coisas que compõem a escola. Na verdade, o que me inquietou na fala, e agora eu compreendi você trazendo justamente essa interseccionalidade do sujeito professor com todas as suas intersecções, né? Eu compreendi do qual o fio da meada do desaprender. E uma das minhas preocupações é justamente assim, para mim, eu vou bem na direção justamente do que Grada Quilomba fala, que quando eles falam é científico, e quando a gente fala, não é científico, né? Mas o que me preocupa é no contexto atual, como eu esqueci de falar, meu local de fala é a escola pública básica, né? Sou professora de educação infantil, e tem coisas que me inquietam, porque eu trago esse lugar dessas intersecções e o quanto isso ele é julgado para dentro da instituição escolar. E o que me preocupa são os outros saberes, que, na verdade, eu não sei se, por exemplo, na época da pandemia, a gente tinha um foco muito no que se dizia aquele governo, de cloroquina, de tal, enfim, de toda uma série de situações que queriam ir de encontro o que era a ciência. Eu sei que a academia ela precisa se expandir para além do que ela é hoje, até porque ciência não é só o que a academia diz hoje enquanto ciência, ela vai para além. Mas como uma proposta, todas essas propostas que a gente vê de inovação ou de fissura para dentro da academia, às vezes, para mim, me dá um sentido de ter uma brecha para esses outros discursos. Como, no caso, não digo que, mas tentar, porque, por exemplo, aí eu levo lá na escola, que a gente tem, né, passei por uma situação novamente de racismo institucional, e aí trouxe uma pessoa para falar sobre racismo religioso. E aí é como se, por exemplo, então eu posso agora, reacionária, evangélica e tal, posso ir de encontro lá em cidade da escola e num dia, por exemplo, da consciência negra, chegar lá e fazer meu culto também. Então, são essas coisas que, para mim, nesse de pensar, nessa nova proposta de pensar a academia, pensar a escola, pensar os espaços,
como esses agentes, né, que trazem outras propostas que a gente já sabe de fake news e tudo isso, como isso não interferir dentro de uma proposta tão legal, que é justamente pensar esse desaprender. Né? Eu acho que tomar novos caminhos, né? É sobre isso também, é sobre que desvios a gente vai precisando fazer ao longo desse processo, de se colocar como educadora, como cuidadora, enfim, né? Como companheira de viagem de cada ser no mundo. Que desvios a gente vai precisando fazer ali, que rotas novas a gente vai precisando pegar, e como para mim é importante que a gente faça isso com exercícios práticos mesmo, assim, sabe? Que a gente proponha e com todo o medo do fracasso e com toda a chance de fracassar também, a gente vá tecendo através dos encontros, encontro a encontro. Então, é preciso que haja essa ponte, é preciso que, sei lá, a roda de capoeira também seja um lugar de aprendizado, né? Tipo, ao invés de levar a capoeira para a escola, levar a escola para a capoeira, talvez, seja um caminho novo, né? Que é vinculado a esses aprendizados do caminho. Quando, se não está dando certo levar para a escola tal coisa, leva a escola para tal coisa, faz o caminho inverso, tenta outro caminho, faz algumas paradas. Eu penso que essa é uma forma, né, da gente ir lidando com a vida no seu caráter inapreensível e não plasmado, assim, e com vidas, né? Vidas que vão manifestar diversas opiniões, diversas visões de mundo, diversas paisagens, né? E como fazer com que esses lugares eles se tornem comunidades. Pode ser que não seja adentrando a escola, pode ser que seja derrubando o muro da escola, levando para fora. A gente só vai saber quando a comunidade for se constituindo mesmo, assim. Essa comunidade viva, porque é viva, né? Eu acho. Nossa, gente, eu tô sentindo tanta conexão, assim, eu queria muito que a Jandaíra, a Jamira, que entrou aqui, tivessem, assim, porque o que você está falando é a prática viva, assim, essa coisa que você falou, assim, de me perdoem, tem uma ordem aqui, eu não vou me empolgar, não. Eu ia sugerir, voltando um pouquinho atrás, dando alguns passinhos atrás, eu ia sugerir, a gente tem uns 10 minutinhos antes da Indira precisar sair para dar continuidade, para iniciar a aula. Então, eu ia sugerir que a gente ouvisse Vivi, depois Rafael, e aí Indira desse o retorno, e se a Alessandro, o Diego, a Vivi ainda quisesse falar alguma coisa para a gente fechar e a gente tentar ajudar a nossa convidada a não se atrasar para a aula dela. Não ser demitida. Pode ser? Então, Vivi, Rafael sinalizou que Vivi já tinha levantado a mão antes dele. Então, é Vivi, Rafael e depois Indira. Boa noite, gente. Obrigada pelo espaço. Estou muito contente de ouvir Indira, né? E entrar nesse fluxo, nessa conexão, assim, de pensamentos e de identificação em termos de trajetória também. Uma coisa que me tocou muito na sua fala foi essa questão da palavra que amaldiçoa, né? Das maldições. E como a ciência também, ocupando a escola, também pode ser uma maldição, né? Então, muitas vezes, esses corpos e corações e mentes que estão em encruzilhada, né? Que estão aí na encruzilhada, eles são patologizados inicialmente nesse lugar que é a escola, né? E como a gente tem que estar atento a isso. De repente, a minha desfocada que você se colocou assim dessa maneira durante parte da sua fala, né? Pode virar TDAH, e aí você tem uma intervenção medicamentosa que já interfere no seu foco, já interfere nessa coisa da criatividade.
e que já vai, assim, lhe podando, de repente, desde muito cedo. Então, ter esse cuidado de pensar a escola também como comunidade, não somente como espaço institucional e científico, acho que é interessante, não só para os psicólogos que trabalham na escola, mas para os educadores também. E é isso, né? Quando não vira essa questão da maldição da ciência, também tem esse lugar dessa maldição da palavra que é demoníaca, né? Da cultura cristã, e de repente, como a Vivi falou, você está lidando com essas outras crenças que são válidas, que são importantes, que são formativas também, mas que às vezes podem estar aí também amaldiçoando os outros, condenando os outros e colocando suas práticas assim. Então, eu fico assim, muito reflexiva sobre isso, né? E também pensando como a gente pode se estruturar e se apoiar para ser uma voz um pouco diferente, para se posicionar e se colocar e ter ações contundentes com isso que a gente está falando aqui, com esse mundo que a gente compartilha, com esse universo que a gente compartilha, né? Como a gente estrutura isso para que isso seja ação no mundo, sem necessariamente virar uma guerra, sem necessariamente virar um embate, enfim, dentro desses espaços institucionais, né? Não criar só uma comunidade entre nós, que pensamos iguais, mas também com esses outros, que são tão diferentes da gente e parecidos também ao mesmo tempo. Enfim. Obrigada. Vai lá, Rafael. Dá para ouvir aqui ou... Tá, né, que a gente não funciona. Boa noite para todo mundo, né? Nossa, é muita coisa, né? Porque, assim, a gente tem uma interlocução tão profunda, né? Eu e Indira, que ela fala, toca em muita coisa que eu poderia, sabe? Das coisas que eu tenho pensado também, vice-versa, né? A gente tem consegue se influenciar muito, e a Indira é muito formativa também, né? Com as coisas que eu penso, enfim, e aí essa conversa dá vontade de pensar várias coisas aqui para poder compartilhar. E eu tento selecionar né? Algumas coisas assim para poder caber também no tempo. Mas assim, algumas questões assim que foram me tocando pelas falas que foram vindo assim, que eu acho que é isso, né? Essa coisa da educação como produção e recepção de signos, né? Que é uma coisa que desde de novo assim tem um camarada de São Paulo, né? Que é Silvio Galo, que ele fala sobre isso, assim, é um cara que pensa filosofia da educação e tal. E que aí eu fico pensando nisso, né? Falou, Verena, pô, queria que não sei quem tivesse, queria que não sei quem tivesse. Mas assim, é porque a gente quer muito imediato, né? Mas, de certa forma, como outras pessoas estão, isso chega nessas pessoas, né? Só que não da forma que a gente acha que deve chegar, né? Ou de como a gente esperava que chegasse, ou no tempo, né? Que a gente... Mas, de alguma forma, vai chegando, né? Esse conhecimento vai sendo passado porque vai sendo escutado, vai ganhando uma forma, vai brotando outras coisas, né? Então, acho que isso é muito forte do que a Indira estava falando, né? De como as coisas que a gente vai construindo ao longo da vida, eu acho muito importante. Eu tendo a ser meio otimista com os processos, então, e às vezes um pouco demais. Não está dando certo, calma, né? Vamos ver, vamos vendo. E, e eu acho que é muito sobre isso, né? A gente vai fazendo coisas na vida, né? A partir da errância mesmo. E às vezes não termina. Eu sou muito mestre em não terminar coisas. Então, eu tenho muitas coisas inacabadas, assim. Mas, de alguma forma, eu tenho uma sensação dentro de mim de que, em algum momento da vida, elas vão fazendo sentido e acabando, assim. Então, uma certa confiança também nesses signos, né? Que a gente vai deixando, assim. Então, uma experiência que, às vezes, eu tive há 10 anos atrás, né? E que passa a fazer sentido, de repente, agora, numa nova experiência que eu estou tendo, que aí está me permitindo ter um novo olhar, e aquilo volta, assim, né? Então, acho que essa coisa que Indira traz, de ser essa experiência meio espalhada, assim, e acho que é de temperamento também, né? Tem gente que é mais, não, vai lá e faz. E eu acho que pessoas vão ter temperamentos. Só que eu acho que como a gente tende a hipervalorizar o foco, né? Então é bom, às vezes, a gente lembrar de, nossa, gente, calma, às vezes a gente também
pulverizada, né? E isso é importante, né? Então, enfim, acho que essa coisa que Indira trouxe da própria trajetória, assim, né? Que é uma coisa que tem me interessado muito na educação, isso que ela falou, né? De como uma pessoa se forma, né? Alguém que educa. E aí, acho que foi Vivian trouxe essa coisa da universidade, e eu também trabalhei recentemente num posto de saúde, que é um ambiente, assim, muito complicado, de muita toxicidade, assim. E como, né, como tá nesses espaços, a partir desse lugar mais sereno. Acho que tem um elemento da ousadia mesmo, né, de se permitir dar merda, como a Indira falou, né, vai dar merda mesmo, e às vezes essa merda, né, que a gente deixa ela num bom lugar, ela pode virar alguma experiência, né. Então, para tentar fechar a minha fala, assim, eu lembro de uma educadora que trabalhou comigo no projeto de educação popular, o Edpop Plus, que era uma figura assim, Carmen Clemente, mais velha, experiente pra caralho, essa pessoa que eu admiro muito, e ela fala uma experiência de como, quando ela era criança, em Camaragibe, que é uma cidade perto de Recife, ela morava em Camaragibe, era pobre, etc., e ela fala que um dia é uma cidade que era muito forte a cultura da teologia da libertação. E aí ela fala que um dia a vida dela, assim, ganhou um novo rumo no dia que ela foi na missa e escutou um padre falando, né? Não, a pobreza que a gente vive não é Deus, é fruto de um processo social, papapá. E ela escutar o padre falando isso foi uma revolução, assim, vamos dizer. E aí eu fico pensando nisso em termos, sei lá, faculdade, né? O que é a universidade hoje, né? O que se tornou a universidade depois da política de cotas, né? O que é que se tornou a universidade depois de várias políticas de assistência estudantil, enfim, que enfraqueceram nos últimos anos, mas que mudou muito a cara da universidade, né? Então, sei lá, eu penso muito isso em termos de alunos de pedagogia, que é um espaço que eu frequentei muito, que são pessoas que vão educar outras pessoas, né, nas escolas. Então, não é a academia, sabe? Não é só a academia. É gente, né? Gente aprendendo a ensinar outras pessoas. Então, às vezes a gente pode trazer uma experiência e sem muita pretensão com o resultado, mas só trazer, né? Sabe, conhece alguém, leva ali, e ali não é tipo a academia. É um monte de gente, um monte de lugar diferente, realidades sociais distintas, que pode escutar uma palavra que daqui a 30 anos dizer, pô, não, aquela palavra, velho, que eu escutei daquele cara que chegou e tal. E aí vai desencadeando, e a gente não sabe aonde leva, né? Acho que essa é a questão, né, de quando a gente abre mão do controle, né? Abre mão do resultado, né? A gente joga uma coisa ali e a vida vai dando conta, assim. Quer dizer, o carnaval também, né? Você só vai andando e as coisas vão acontecendo, assim. Enfim, acho que eu vou finalizando aqui também. Como foram muitas coisas, mas aí eu passo a palavra para você. Seu Teteu, mais conhecido como Rafael, ao contrário. Então, eu acho que eu queria trazer, assim, do que Vivi falou e Teteu falou, uma coisa que me veio muito, que é quais trocas no mercado de Exu, né? Usando Exu aqui como grande símbolo, né? Dessa encruzilhada de quem leva e traz, de quem faz as trocas. A gente precisa fazer, cada pessoa, né? Que se lança no mundo a partir desse lugar. Eu lanço essa pergunta para mim e, assim, ecoando, né? Para esse encontro. Quais são as trocas, né? Que eu preciso fazer? Quais coisas operam em mim, né, como maldições e que eu tenho colocado para frente e como eu posso oferecer a boa palavra ao invés da maldição, né? Então, por isso que eu propus aqui alguns exercícios, né? Quando a gente se acostuma quando a gente traz para a vida, dançar de outro jeito, pegar outro caminho, escrever de outra forma, no dia a dia mesmo, assim, né? Deixar aquela palavra que eu não sei o que é passar, ela passou por mim, ela deixou um som, ela vibrou de alguma forma, eu não preciso entender o que ela significa, né? Quando a gente vai fazendo essas trocas no dia a dia, assim,
ousando, eu acho que a gente vai aprendendo a descolonizar os nossos inconscientes mesmo, assim, né? E aí a gente consegue, por exemplo, quando a gente está diante de uma experiência de educação e se vê frente a um caminho que não deu ali deu uma treta, pegar outro caminho. Nosso corpo vai estar acostumado a fazer outro movimento, né? A não ter medo da errância, a não ter medo de dar essas voltas, né? Não ter medo das aberturas, assim. Então, acho que é um processo muito intenso. Acho não, é um processo muito intenso, né? Esse de desaprender. E eu acho que o primeiro, para mim, agora, nesse momento, né, desaprendendo coisas, falando aqui, escutando e aprendendo outras, e desaprendendo e aprendendo o tempo todo, em cada fala minha, em cada escuta, me veio muito assim, quais trocas eu preciso fazer, quais trocas eu realmente preciso fazer, assim. E professor Sidney, eu estava até falando com o Diego outro dia, professor Sidney traz isso, né, assim, a gente pode enganar os outros, a gente pode enganar até a gente mesmo, mas a gente não pode enganar Ori. Então, perguntar em um lugar mais calmo mesmo, assim, de dentro de um lugar que, sei lá, a gente talvez precise de uma dança para fazer essa pergunta, a gente talvez precise escrever loucamente, talvez a gente precise de uma conversa, de uma terapia, talvez a gente... São vários caminhos, né? Mas, sei lá, realmente se debruçar sobre quais trocas a gente está precisando fazer dentro do nosso repertório como educadoras e cuidadoras e companheiras desse mundo, né? E se a gente quer construir comunidades, né? Para lugares de aprendizado que sejam comunidades, assim, que coisas eu preciso desaprender desse lugar que destituiu a comunidade como o lugar primordial do aprendizado, né? Para que a gente não veja algo e já diga, né? Eita, esse menino não tem foco, ele precisa ter foco. Essa criança é preconceituosa, ela precisa, sabe, não soltar essas maldições, assim, mas ir revisitando nosso arsenal de boas palavras. E aí eu queria terminar falando sobre isso com um poema de Dayara Turcano, poema de 2022, eu até mandei para a Verena, que é Chuva de Palavras, o nome. Diz assim: quando as línguas sonharam, subiram ao céu voando como os pássaros. Lá contaram muitas histórias, mares de memórias daquilo que já aconteceu, e cantaram os cantos do que ainda está por vir. Tocaram as flautas e bateram nos tambores, então fez relâmpago de ideias. Pensamento brilhou, o raio caiu, e de cada emoção, canção e lembrança, caiu uma gota, como semente do céu. Foi chuva, choveu memória, choveu a palavra dos avós, para banhar os netos de sonhos, com cantos de força, paciência, dizendo que somos desta terra, de muitos rios e florestas, onde mora muita gente mesmo. Floresta de povos, floresta de pensamentos, onde aprendemos a sonhar. E choveu para lavar as feridas abertas, onde estão as raízes, rios e raízes de pensamento, onde aprendemos a sonhar. E choveu para lavar as feridas abertas, para cantar e contar. Cantar os cantos das netas, netos e avós, dos pássaros. Cantar o rio. E esse poema me chega, assim, muito forte, muito forte. Eu fico emocionada, sou uma pessoa que chora mesmo. E me emociona muito, porque para mim é sobre isso, é sobre acessar esse lugar onde a gente pode trazer, né, a palavra de tanta gente que habita esse mundo, a palavra dos rios e florestas, fazer chover essa chuva que constrói pontes entre a gente.
E nessa chuva, a gente se dispor a desaprender coisas para que a gente possa seguir aprendendo coisas. Porque não tem como seguir aprendendo coisas com tanto fechamento, né? Então, assim, meu desejo é que essa chuva, agora, né, que a gente está reunido e que as nossas línguas sonham e sobem aos céus, né? E a gente conta muitas histórias aqui, que essa chuva caia mesmo sobre nossos corações e que regue toda a semente que possa trazer, fazer de nós comunidades, assim, e fazer de cada encontro uma comunidade possível, né? Então é um pouco sobre isso, gente. Gratidão pela escuta. Abro para vocês, né, falarem o que quiserem. E aí eu vou correr depois. Eu também estou me sentindo assim muito, muito, muito grata. Eu queria perguntar à Alessandra se ela queria também fazer algum comentário, Diego também, e já ir agradecendo a Indira, que já está extrapolando o horário que tinha, né, combinado de ficar aqui conosco, mas eu vou dizer só isso mesmo, assim, que eu me sinto muito grata, que tudo isso que você falou toca muitas verenas aqui dentro, que tem essa vontade mesmo de ser comunidade, e é isso que eu vou levar assim, de mais forte dessa conversa da gente, assim, sabe? Como é importante, como é potente quando a gente faz esse encontro com outras pessoas que também têm esse desejo de ser comunidade. Então, Alessandra, Diego, não sei se vocês querem falar alguma coisa. Quero agradecer, dizer que foi muito lindo, estou emocionada. Muito obrigada por esse momento tão precioso e especial. Muito obrigada. E adorei o desencontro. Amanhã já vou pegar um outro caminho para ir para o trabalho. Amei. Que legal. Obrigada, muito obrigada. Também queria agradecer muito. Quer falar um pouquinho ainda, Alessandra? Fala aí. Não, pode falar, Diego. Obrigada. Enfim, queria agradecer na tua participação, Indira, e acho que conecta muito, né, Verena, com as coisas que a gente, com a nossa proposta inicial, né, que a gente pensou, se a gente for pensar assim, né, como quebrar com uma certa monocultura, né, tem tudo a ver, então, eu nem quero acrescentar muita coisa, me passou 1 milhão de exemplos e coisas, histórias minhas e tal, mas enfim, não temos tempo. Agradeço bastante pelas histórias, pelos convites. Acho que são ótimos esses convites que tu fez. Vamos junto. Todo mundo pegando caminho diferente amanhã, se perdendo no meio do caminho, se atrasando para o trabalho, fracassando, é isso aí. É quase isso. Isso, Gente, obrigada. Obrigada, um beijo. Obrigada. A série continua. No próximo episódio, a gente vai voltar àquela periodicidade das segundas-feiras. É porque o Educa Compaixão agora está apoiando uma outra atividade, que é o encontro de educação socioemocional, que está acontecendo às segundas e quartas. Então, mas aí na próxima quinzena volta a ser segunda-feira, não é isso, Diego? Acho que vai ter um convidado muito bacana, vai ser com a mediação do Diego, enfim. Estão todos convidados. É isso, um beijo. Muito bom estar com Beijo, você. gente. Boa noite. Ah.